Oi, pessoal, bom dia! Estamos aqui em mais uma live Ativismo Online. Hoje vamos falar sobre nutrição. A convidada de hoje é a nutricionista Carolina Oliboni, nossa parceira. Ela sempre nos orienta, participa de roda de conversas com a gente, sempre se dispõe a tirar dúvidas sobre proteína, sobre a transição, né, para uma dieta vegetariana. Então já já ela vai entrar aqui para conversar com a gente. E você que está chegando agora, pode deixar suas dúvidas, sua pergunta, que a Carol vai estar aqui à nossa disposição para bater um papo bem gostoso e tirar todas as dúvidas relacionadas a uma dieta vegetariana, né? Dentro aí de... Oi, Carol! Carol já chegou aqui, vou mandar a solicitação para ela. Bom dia pro pessoal que tá chegando aí também. Vou colocar para quem chegou agora. Oi, Ju. Bom dia, Bom Carol. dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo Tudo bem certo? também. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo Tá, bem, sim. Aí tá tudo tudo certo bem também? também. Acho que com fone fica melhor aqui. Tá ótimo. Eu tava fazendo uma breve apresentação antes de você entrar, tava falando, né, que você é nossa parceira. Gratidão por ter aceito o convite de vir hoje conversar aqui com a gente, né? É sempre muito rico, né, Carol, a gente conversar e tirar dúvidas em relação à dieta vegetariana, né? As pessoas têm muitas dúvidas, né? A gente sempre levanta esses pontos. Sim, bom dia a todos. Ju, eu que agradeço sempre o convite e sempre que aparece uma oportunidade assim de poder falar da alimentação vegana, de esclarecer os mitos, os pontos, né, de dúvida principais, assim, eu fico super feliz, porque sempre tem gente nova entrando, né, sempre tem gente acordando, sempre tem gente querendo mudar, e as dúvidas geralmente são as mesmas, porque tem aqueles conceitos que estão arraigados faz tempo, né? Então, seja as proteínas, seja se precisa de suplementos, se vai ficar anêmico, enfim, é tanta coisa que ainda existe Muita e coisa. aí é sempre bom poder contribuir para desmistificar um pouquinho, né? E saber que é super possível ser saudável, tendo uma alimentação sem nada de origem animal, não falta nada, né? Claro que tem alguns cuidados, é importante ter todo um balanceamento, mas é possível sim. Exato. Super possível, né? E o legal, Carol, é que a gente sempre deixa, depois que a gente faz esse bate-papo ao vivo, a gente deixa disponível na nossa timeline e a gente coloca no YouTube também, Tá. né? Então, nosso bate-papo ele sai desse online, se prolonga aí, né? A gente mantém todas essas informações são muito ricas no nosso canal do Tá, YouTube. legal. Então, depois eu até te passo o link, é legal porque é toda essa troca de informação que a gente tiver aqui, né? Fica lá registrada para outras pessoas terem Isso, e acesso, continua, né? né? É o mais Às vezes a legal. pessoa perde, não consegue ir nesse horário e está lá disponível, né? As pessoas, na hora que ela está Exatamente. buscando, vai encontrar. Exatamente. E Vai encontrar. Então, para começar, eu tenho uma pergunta em relação à transição, né? Quando as pessoas chegam, né, para conversar com você, pedir orientações sobre a transição, qual que é a maior dúvida que a pessoa tem nesse momento do parar de comer carne? bom, são muitas dúvidas, na verdade, né? Mas eles têm medo, assim, que tirando a carne, precisa pôr uma coisa só no lugar, né? Como se tivesse um único alimento. O que substitui a carne? Né? Então, por exemplo, um bife de soja tem que pôr no lugar? Ou tem que necessariamente comer a soja? Então, as pessoas assim não se dão conta que, na verdade, a alimentação delas, na maioria das vezes, já é composta por muitos vegetais. E já é, em parte, assim, né, vegetariana. Então, e já tem proteína, já tem muitos minerais, já tem muitos nutrientes, ela só precisa de um balanceamento. Então, se ela tirou a carne, ela vai precisar compensar aquelas calorias, aquela proteína da carne. Então, com um pouco a mais, por exemplo, de feijão, que é a principal fonte vegetal de proteína, né? E aí, contando tudo que ela come no dia, não é só o feijão, também que tem proteína. Os vegetais todos têm, em pequenas quantidades, alguns mais, outros menos, e aí a gente soma tudo que ela come para fazer um Sim, balanceamento, né, um cardápio para suprir as necessidades.
Então, assim, você não precisa pôr nada específico no lugar da carne. Você tem que comer em quantidades adequadas e os alimentos, né, mais ricos em proteína, que são os feijões, dentro de um balanceamento, né? Pode ou não comer soja, isso daí tem outras questões, né? Mas não é obrigatório, que nem antigamente se falava muito, e ainda hoje algumas pessoas têm essa crença, preciso comer soja, e soja não é legal porque é transgênica. Não, não precisa. Você pode comer ou não. A soja não é a única fonte de proteína, assim como a carne não é. Então, Sim. E é aquilo, né? Eu percebo que a maioria das pessoas tem isso muito enraizado, né? Ah, não vou comer mais bife, então vou colocar algo de soja, né? isso. E elas acabam caindo nesse mito e às vezes não se atentam que não tem as proteínas indicadas, né? Dentro dessa mudança que elas fazem muitas vezes por conta, sem orientação, né? Sem pedir um auxílio, passar numa consulta com uma nutricionista, que é mais comum, né? Porque às vezes, assim, isso depende de todo o conjunto do dia, né? Da alimentação do dia, como tá. Às vezes ela até colocou, tirou a carne e pôs um alimento rico em proteína, mas vamos supor, se vai no almoço dela, mas se no café da manhã ela não comeu proteína suficiente, durante o dia não, e aquele é o único momento que ela come proteína, aquela quantidade pode não ser suficiente para a necessidade total do dia. E aí não é que a dieta tá ruim, que é porque ela não tem carne, é que às vezes já era ruim porque ela também não comia Já era suficiente. ruim, Entende? Já estava exatamente. desbalanceada, porque também a carne não vai te dar 100% do que você precisa no dia, a não sei se você comesse muita carne, pensando só na proteína, né? Mas isso não seria legal, porque a carne é cheia de gordura saturada, então a gente não recomenda para ninguém ficar fazendo consumo Uhum. muito maior do que muito grande. Ó, a OMS recomenda hoje no máximo 400 gramas de carne vermelha por semana. Por dia, se a gente for dividir, dá 57 gramas. E tem gente que come, né? Às vezes o paciente fala É fácil para bem mim, nossa, num mais. dia eu como 200 gramas. Às vezes no churrasco come bem mais. Então, assim, se a pessoa, mesmo se ela quisesse ter as proteínas dela vindas da carne, não teria como ser só da carne. Porque ela teria que vir junto Sim. e agregar muitos outros nutrientes que não são tão bons, né? Como a gordura saturada, que é inflamatória, né, que causa resistência à insulina e outros problemas no nosso corpo. Então, de todo jeito, tem que ter esse balanceamento em todas as refeições, prestar atenção no que ela está comendo, para ter as fontes de proteína e de outros nutrientes, de minerais, de vitaminas. Então, sempre é esse, né, o conjunto da alimentação que a gente leva em conta, tá? Tudo que come num dia. Exatamente. Tudo que come no É, dia, né? Não só na refeição isso, isolada. Eu tenho uma pergunta aqui. O Renato, ele é ativista da nossa equipe aqui do tá, Brasil. E ele não sabia se ia chegar a tempo tá. para participar. E ele me mandou e falou: Uhum, pergunta. claro. A pergunta dele é o seguinte: ó, eu sou o Renato e eu tenho descoberto alguns grãos que eu gosto bastante de jogar na comida. Seja salada, seja comida já pronta ou ainda no processo, como chia, linhaças, semente de girassol e até mesmo amendoim. E eu queria saber quais outros grãos eu posso ir incorporando nas minhas refeições e se existe alguma contraindicação. Assim, pensando nas proteínas, que as pessoas às vezes confundem um pouquinho essa história de grãos, né? Grãos em geral, sementes, aí mistura tudo, semente com grão, que são, né? Eles chamam de grãos feijões. Então, quem é mais proteico são esses feijões, né? O feijão carioca, o grão de bico, a lentilha, a soja, edamame, ervilha, né? Que é o grupo das leguminosas que a gente fala. Mas também as Tá. sementes, essas que ele citou, também são proteicas, né? E a gente não tem tanto hábito de usar enquanto não é vegetariano, né? A semente de girassol, a semente de chia, a semente de abóbora. Então, essas sementes podem ser usadas assim numa granola, numa sopa, ou jogar na salada, como ele falou, que elas são ricas em proteína também. E aí tem que também ter o cuidado de novo, ver o que come tudo num dia, porque às vezes a pessoa joga um pouquinho lá, vamos por algumas sementes, e ela não vai comer tanto. E aí aquilo também supriu a Sim. necessidade maior de proteína de um dia. Vai se somar, sim, vamos supor, você joga uma colher de sopa de semente de abóbora na sua salada. Já vai ter um tantinho Tá. legal de proteína, mas aí a gente tem que contar
com mais proteína vinda de feijão, ou vamos supor que você recheia um pão, uma tapioca com tofu, e aí vai somando, né? Também não é aquela única semente que você joga que sozinha vai te dar proteína. Mas sim, tem minerais, tem gorduras boas, vai ter proteína, então com certeza pode usar. Mas pensando sempre no conjunto, nas outras refeições, o que eu vou colocar que vai tudo se somar e agregar, tá? Entendi. E aí, uma pergunta também que eu acho que ela sempre chega até a gente, as pessoas têm muitas dúvidas em relação ao leite, porque ainda tem aquele mito, né, de que o leite tem cálcio, o que eu faço para substituir o leite, qual leite vegetal eu posso beber ou colocar nas minhas receitas, Uhum. né? O que você tem para falar para a gente aí sobre os leites Os vegetais? leites vegetais podem ser feitos em casa, né? Os leites vegetais caseiros têm a vantagem de a pessoa ter uma variedade, né? Então ela pode fazer qual ela gostar e qual for mais propenso ao bolso dela, digamos assim, né? Tem gente que fala, as castanhas são caras, sai caro fazer esse leite, mas dá para fazer vários outros, né? Que são mais em conta. Leite de aveia, leite de inhame, leite de arroz, de semente de girassol, de gergelim, tá? Então, Tem tem muita muita opção. opção, Leite né? de semente de melão, tem muita coisa. Então, ela vai ver qual fica, né, melhor assim para o paladar e para as receitas. A questão só do cálcio que aí confunde um pouquinho, porque, por exemplo, a maioria dos leites vegetais em casa, quando a gente faz, não tem o mesmo teor de cálcio, a não ser o de gergelim, que é um pouco mais rico em cálcio, não tem o mesmo teor de cálcio do que um leite de vaca ou um leite que você compra industrializado que tem a fortificação, tá? Então, assim, só não se engane quanto a isso. Mas, claro, o cálcio você vai conseguir de outras fontes também. Você não vai depender só daquele leite. Você vai comer gergelim, vai comer folha verde escuro, couve, brócolis, agrião, né, castanhas, amêndoas tem bastante, alguns tipos de feijões. Então, tem outras fontes, tá? E o leite de vaca também, a biodisponibilidade do cálcio dele é um pouquinho menor até do que de algumas folhas verdes. Então, a gente também não aproveita 100% daquele cálcio que tem no leite de vaca. E o leite de vaca acaba tendo outras questões que não são legais, como o hormônio, né? Que é um hormônio de crescimento para o bezerro ganhar peso e crescer muito rápido, né? Que é um hormônio de crescimento natural na fisiologia, né? As pessoas também confundem e falam, não, mas eu tomo leite natural da vaca, não é da indústria de caixinha. Mas mesmo assim, é para a fisiologia do bezerro, para ele crescer. E aquele leite da mãe dele é cheio de proteínas e de hormônio para crescer rápido, ganhar peso rápido. Diferente da fisiologia do humano, né? Um bebê humano triplica de peso em um ano. E o bezerro não, ele nasce com uns 40 quilos, daqui a um mês, dois, ele vai estar com 200 quilos, entende? Então, esse hormônio estimulando o crescimento de células não é legal no nosso corpo, né? Pode estimular o crescimento de células cancerígenas, caso você tenha algum erro celular lá, você pode alimentar um tumor com esse hormônio. Então, isso é o principal do leite de vaca, de prejudicial para a gente, tá? Então, fora a lactose, que muitas pessoas são intolerantes, né? Então, acho que isso é o principal e às vezes as pessoas confundem, falar, não, mas eu tomo light, mas eu tomo sem lactose, mas o hormônio tá lá, tá? Então, O hormônio e continua, aí né? você não tendo essa fonte de E é isso, cálcio, né? A gente, você ter a de outros alimentos a gente vegetais. costuma falar, exatamente, essa questão do leite, a gente costuma muito falar que o leite não é pra gente, né? O leite é do bezerro e tem um porquê atrás, né, Isso, dessa sim. lógica. Não é só por É essa porque a questão. cultura foi tão forte, né, que a gente sempre aprendeu assim, nossa família sempre fez assim, e é difícil entrar na cabeça. Mas se você parar para pensar que outro animal, ou a gente mesmo toma de outro animal, por que então a gente não toma o leite de camelo, que tem mais cálcio? Sim, Por- sim. A questão não é Porque a proteína, aprendeu sim, desse né? jeito. Por que então outra espécie não toma de outra? A vaca não toma leite, sei lá, do rinoceronte, eu não sei. Então não tem Sim. lógica, né? Cada espécie com a sua, né? Com o seu leite, para o seu crescimento, né? E depois de que desmama, não precisa mais. Tem Sim. necessidade. E é aquilo que você citou, né? A variedade de leites vegetais que existe e vai agradar o seu paladar, Sim, né? e tem as opções também Então, assim, prontas, tá? Para quem
às vezes não tem tempo também, fala, não gosta de fazer em casa, não tem afinidade com essas coisas culinárias. Dá para comprar alguns leites de caixinha, vegetais, de qualidade, que não tenha tantos, né, nomes químicos ali, que não tenha conservantes, que não tenha adição de açúcar. Então depende da necessidade de cada um. Às vezes está precisando fortificar cálcio, pode incluir um leite vegetal de caixinha, dependendo do que, né, do que a pessoa puder ingerir, de açúcar ou não, a gente escolhe o mais adequado. Então, a gente vai por essa linha. Tem muitas opções, até mesmo no mercado tem muitas opções de leite também, de castanha, de arroz, de coco, de aveia, de tudo, né? De amêndoas, de soja, tá? Legal. Muito legal. Essa questão do leite é uma dúvida realmente, né? E eu percebo que hoje as pessoas estão entendendo mais esse processo, elas estão mais abertas a experimentar, Sim. né? E, e é mais por conta de receita, né? No café da manhã as pessoas elas acabam tendo essa quando elas fazem a transição, né? Muito, é o que você falou, tá muito enraizado na nossa cultura, tomar café com leite, né? Então tem todo esse período de adaptação. Então elas podem substituir por um suco. Então, é mais nas receitas que eu percebo que as pessoas ficam, Uhum. e agora? Como eu fazer um bolo, por exemplo, sem colocar um Não, leite, dá para né? fazer com Então, leite super. de aveia, leite de inhame, o leite de arroz, alguns que são mais neutros, dá para fazer. E você fazendo em casa, você também faz mais espesso, se você quiser, ou mais ralinho. E alguns leites também dão para tomar com café, dá para fazer o café com leite, bater com cacau e você ter mais ou menos aquela substituição. Assim, os sabores são cada um de um jeito, né? Nunca vai ser igual ao leite da vaca, porque aí a pessoa estranha. E assim, a gente também tem que estar aberto quando a gente quer mudar, né? De você saber, não é igual carne, não é igual exatamente o leite. Mas tudo bem, sabe? Se abre para um sabor diferente. Se você quer mesmo não contribuir para, né, tudo de ruim que está por trás dessa indústria, né? Tudo de ruim para a nossa saúde que causa, você se adapta, você está mais maleável. Ok, esse sabor é novo, vamos ver, sem ter aquela resistência de cara, ai, não é igual, não quero, então não vou mudar, né? Então a gente tem que ter também nunca vai ser igual, né? O sabor não é igual, não é leite de vaca, então não vai ter o sabor de leite de vaca. A mesma coisa a carne, né? Não é se você come um hambúrguer de outra coisa, não é igual carne. Não, não é. É mais gostoso, é isso aí. É mais gostoso, bem mais. Porque os sabores, os Bem temperos, mais. lógico, se for bem feito, né? Tem alguns lugares que não são tão legais, mas geralmente, né? Principalmente quando você faz em casa, você tempera, enfim, tem muita coisa. Tem receitas Tem. incríveis, né, Carol, de hambúrguer que a gente, Muitas né? Enfim, receitas, não dá nem pra pensar como que a pessoa É prefere, porque não né? conhece, é porque Enfim, não conhece, não ou ainda não conhece. está aberta a entrar nesse mundo, né, Não, a fuçar lá no que tem, ou às vezes você vai num restaurante e você adora, outros, às vezes você come num lugar ruim, os pacientes às vezes falam, eu comi um hambúrguer, sei lá, de grão de bico num lugar, não gostei, era ruim. Mas às vezes você foi num lugar que não prepara tão bem, não é tão aquele é, carinho ao fazer, e às vezes você vai num lugar que você fala, nossa, que é isso? E é delicioso, e aquilo delícia. marca, né? Porque é muito bom. Então, É muito bom. Olha, a Audrey 26, deixa eu pegar, ela tá falando aqui, ó. Fiz compras esse final de semana e comprei leite de amêndoa. Peraí que sumiu aqui. Com chocolate, adorei. Eu não bebo leite de vaca há muitos anos, pelo menos há 20 anos. Ah, o leite de amêndoas eu é acho uma uma delícia. delícia, é uma delícia. Aí tem que gostar do saborzinho de amêndoas. Eu também adoro. E aí quem não gosta de amêndoas, né, não vai gostar tanto, mas é um saborzinho suave. Esse leite também dá certo em receitas. Ele também pode ser usado com café, com cacau e fazer, né, esse chocolate. Esse que ela comprou provavelmente é o já pronto, né, também. E tem essa opção, sim, é muito gostoso. Aí depende do Sim, opção não opção não falta. Aí é aquilo que eu falei, né? Só cuidado, às vezes, com o industrializado, se tem muita adição de açúcar, né? Às vezes, e a pessoa precisa fazer essa restrição por algum motivo. Então, tem alguns direcionamentos que aí é para cada necessidade, né? Mas, em geral, buscar um leite que não tenha um monte de nomes químicos, muito conservante, né? Geralmente, se é fortificado, vai ter que ter algum componente que ajuda a misturar
esse cálcio ali no leite, então vai ter algum nomezinho lá de estabilizante, tá? E aí é normal também, necessário, senão a gente não consegue Sim, aquele cálcio diluído no leite, tá? entendi. E aí, voltando a falar um pouquinho agora dos sabores, né, dos hambúrgueres vegetais, eu me lembrei da questão da jaca, né? A, tá muito em moda, tá muito em alta as pessoas falarem sobre coxinha de jaca, lanche com Uhum. jaca. E aí me veio essa pergunta, eu acho que eu nunca fiz para você, nunca me atentei a isso, mas em questões de proteína, como que a gente lida com a jaca, né, nessa função de Uhum. recheio, de acompanhamento de prato, muitas Aí vezes? assim, a jaca entra mais como, ela é mais uma substituta bem próxima do sabor e da textura, né? Que nem a carne louca, né? Feita com a carne de vaca. A gente consegue esse efeito, ou tipo um frango desfiado, com a jaca pela textura dela, né? E pelo sabor neutro, que aí você pode temperar e fica igual, na verdade, quase, né? Até mais gostoso. Mas em termos proteicos, já não é equivalente à carne ou ao frango, tá? Porque é uma Sim. fruta, a jaca é Tá. uma fruta, então ela tem bem menos proteína. A gente vai ter bem menos, tá? Então, a não ser que esteja lá adicionado outra coisa, misturado com, não sei, uma proteína de soja, algum outro componente, não sei, ervilha, feijão, alguma coisa, mas geralmente não tá, né? Aí teria. Então não é uma Sim. fonte proteica. Vai ter um pouquinho, como eu falei, Tá. né? Um tiquinho na massa, um tiquinho ali. Mas, claro, aí você vai ter que pensar ao longo do seu dia de comer outros alimentos que tenham proteína, tá? Sim, certo. A gente não usa ela como um alimento que vai Isso, não substituir, vai. né? Se Na for verdade, ela, a gente usa só ela. ela, a fruta, né, ali desfiadinha, com os temperos, não vai. Vamos supor, a não ser que seja uma massa que foi feita de grão de bico, aí já a massa já é mais proteica, então aquela preparação já vai ser proteica. Mas em geral, pensando só nesse Entendi. recheio, não, porque a jaca é uma fruta, né? E Sim, não é fonte legal. proteica tão grande assim, tá? Eu acho que é isso mesmo, né? A gente não pode ficar querendo buscar fonte de proteína em um único alimento, Isso. né? A gente tem que entender esse processo, né? Nutricional, do que a gente está comendo, juntar um alimento, fazer um prato legal, né? E por isso que é importante, né, ter o auxílio nesse momento de transição, né? Eu falo porque eu tive esse meu momento da transição e foi muito importante quando eu passava, né, nas consultas com você, porque me fez Aham. entender todo esse caminho, né? Tem um caminho aí e depois a gente vai, fica Depois natural, né? você A gente vai, já surgem sabe. muitas dúvidas aí e tem muitas coisas que, como você vai desconstruindo hábitos, você tem que aprender coisas novas. Muitas coisas já são da sua alimentação, vamos supor, um almoço com arroz, feijão, legumes, já é normal para a maioria das Faz pessoas. parte. Algum tipo de pão, você vai, Aham. alguns detalhes, né? Um recheio de pão que você vai mudar, você não vai ter mais requeijão, não vai mais ter queijo, mas vai ter outros recheios. As pessoas se espantam muito, elas falam: nossa, quantas opções, que delícia! Nem sabia, eu só comia requeijão. Nem sabia que podia fazer É, mais, ter mais coisas e com vários sabores, né? aham. Então, por exemplo, bater um tofu, né? Um tofu com temperos e você cada vez fazer um patê com um sabor diferente. Bater um tofu com alho poró, com cebolinha, ou com azeitonas, ou amassar o tofu e fazer um tempero de orégano, por exemplo, sal e azeite. Você já tem uma ricotinha. Então, às vezes é coisa que a pessoa não conhecia. E aquilo começa, né? Ela compra, experimenta. Eu sempre falo assim: experimenta, que é uma coisa nova, a gente tende a rejeitar, né? Então, experimenta, vê o que você vai gostando, e aí o que você gosta, naturalmente, você vai querer pôr no seu dia a dia. E aí você já automatiza. Eu já sei que eu quero comprar o tofu que eu gostei, ou no início da semana eu vou fazer um hummus de grão de bico para rechear o pão. E aquilo vai virando o seu normal. Da mesma É maneira que você normal. comprava um requeijão e nem pensava e punha lá na geladeira e comia todo dia, agora você vai já ter as suas. Uhum. Você já tem os seus produtos, digamos assim, os alimentos e algumas coisas que a gente pode comprar prontas, né? Então, uma pasta de amendoim, alguma coisa assim. Vai vir automático, né? Depois de um tempo, você não precisa ficar pensando muito, né? Acho que hoje para você também é assim, né, Ju? Já tem na cabeça tudo Já, já que vi. come. É muito. É o que você falou, você entra no automático. Porque assim, muda tudo, né? Quando a gente faz essa transição, eu acho que o que a gente mais se atenta no começo são as questões alimentares, né? A Sim. gente tem outros hábitos, mais, falando agora do veganismo, mas quando a gente entra numa dieta, né, pensando na dieta vegetariana,
sem nada de origem animal, muda muita coisa, né? Mas depois que você entende todo esse processo, você percebe que você não vai ficar Sim. doente, né? Que você muitas vezes vai se alimentar melhor do que antes, que foi o que aconteceu Pelo comigo, contrário, vai né? Eu ficar não mais como carne saudável. As pessoas falam isso. mais Nossa, eu me saudável. sinto tão melhor, tão Exato. mais disposto, mais lúcido, mais com mais energia, o intestino melhorou, o cabelo, a pele. É muita mudança que sente no corpo. Então, A unha, tudo, tudo porque muda, vai né? comer mais vegetais, e isso é o que é mais rico e o que traz mais saúde, né? Então, não vitalidade, né? Exatamente. Energia do alimento também, né? Energia vital desses alimentos, dos legumes, das frutas. Então não tem como, e acaba comendo mais, né, disso. Claro que, né, se você também não tiver esse balanceamento e não comer, aí isso não é legal também, né? Existem os alimentos mais industrializados, não tão saudáveis, que são veganos, e não é dessa alimentação que a gente fala que previne doença e que te Fala, dá, né, mais saúde, não é essa. Mas em geral as pessoas se exatamente. sentem muito melhor e depois vira, né, ela vê que ela não conhecia, ela não queria mudar, mas porque ela não conhecia outras Ela coisas não... e aí dava medo, né, de vou tirar e vou pôr o quê no lugar, né, vou ficar sem meu requeijão, o que que eu vou passar A no maioria das pão? pessoas Nossa, o fala, que que eu vou pôr no lugar da o que eu vou carne? passar no... E dá Que manteiga que eu vou isso, porque usar? quer manter igual, né? Porque dá essa impressão. Enquanto você não sabe, vai dar a impressão que vai tirar tudo. E aí, o que que eu faço agora, Exato. né? É normal, acho que todo mundo passou por isso, né? E hoje tem muita opção, a gente tem muita informação, né? A gente consegue, né, substituir a manteiga, por exemplo, a manteiga de coco. Acho uma opção muito legal e hoje está de fácil acesso. Então, quem ainda tem essa necessidade de um pãozinho com Sim, dá manteiga, para né? usar Tá azeite, muito né? legal. Pensando assim, se você quer só uma manteiga. Mas assim, quando a gente pensa em agregar nutrientes também, tem outros recheios que a gente pode colocar que tem mais proteína e não só gordura, como uma manteiga, que seria, né, ou a do leite, ou quando você trocou, mas a de coco, ou o azeite também. Dá até para ter outras opções além. A não ser que a pessoa queira, né? Além. Aquele, eu quero igual o pãozinho na chapa que eu comia antes. E aí você pode pôr um azeite ou uma manteiga de coco, né? Dentro ali do que é saudável também, né? Cuidado também com muitas gorduras, que também tem pessoas que abusam e aí não é legal, né? Uhum. Legal, tem que ter, deixar tudo Isso, balanceado, né? Em relação à suplementação, né? Também é uma dúvida bem isso. frequente, as pessoas ficam muito com dúvida, principalmente em relação a B12, né? Existe de fato a necessidade de quem deixou de comer carne suplementar com a Olha, B12? existe a necessidade de suplementar B12, muitas vezes até ainda comendo carne, tá? Porque tá cerca de 50% da população tem deficiência de B12, não importa o que come, carne, ovo, ou se é vegetariano, ou se é vegano. Por quê? Porque os níveis bons dessa vitamina dependem da nossa absorção, que é cada intestino absorve de um jeito. Então, muitas pessoas que comem carne, ovo, leite, têm também deficiência de B12. Então, esse é um ponto. E aí, Uhum. então você imagina, se aí já tem, aí a pessoa já não está absorvendo tão bem, mesmo comendo as fontes, se a pessoa tira, pode ser que ela absorvia bem quando ela comia. Então, tudo depende, a gente tem que fazer o exame e aí suplementar. É que como a pessoa vegana daí não vai ter as fontes, tem que suplementar sim, tá? Mas é o que eu sempre Tá. falo, não é um problema, já que os não veganos também têm que suplementar. E aí, Sim. aquela faixa do laboratório está errada, né? Então, por exemplo, lá fala assim, de 200 a 900 é um nível bom, mas isso é Tá. antigo. Então a pessoa vai lá e olha, minha B12 está 250. Ah, tá ótimo, guarda o exame, nem Uhum. leva no médico, nem na nutricionista. E não, não está. Você precisa, o corte é Entendi. 490 pelo menos. Se estiver abaixo disso, já Tá. tem estudos que mostram que você pode ter os sintomas de deficiência. Então, o corte é outro e não está atualizado. Então, as pessoas não sabem, às vezes muitos profissionais não sabem. E aí isso passa batido, a pessoa fica com deficiência por anos, né? E às vezes tem sintomas, tem Uhum. problema de memória, de concentração, de atenção, pode ter algum tipo de anemia, pode ter formigamento nas pernas, são muitos sintomas. E aí, depois que ela se sente muito sem energia também, a hora que suplementa a B12, dá aquela, fala, nossa, agora que eu percebi como eu tava. Então, a B12 tem que suplementar sim, mas tem que fazer o exame, ver quanto tá, e aí tomar, né, as doses certas. E sempre
de acordo. tem que tomar sempre. E muito provavelmente as pessoas que comem carne, todos os derivados, né, de animais, também precisam suplementar, tá? Isso é muito comum. E as pessoas Exatamente. também não sabem ou nem se atentam para B12. Fica só aquela coisa do vegano, né? De não, você vai ter que tomar Exatamente. B12. Isso é um mito, né? É. As pessoas, geralmente, quando a gente deixa de comer carne, vem logo com esse discurso. Mas e agora? E a B12? Isso. Só que e a B12 da pessoa que tá Isso. falando? A Como é que B12 e tá, o né? ferro também, por exemplo. O É, ferro, principalmente para exatamente. mulheres, né, que perdem sangue na menstruação, tem que repor ferro. Também a maioria das mulheres, não importa se come carne ou não, já tem a ferritina, que é o nosso estoque de ferro, baixo. Então, essa ferritina baixa já precisa de suplemento. E Sim. E mesmo que a pessoa coma carne, entende? Não vai subir ela comendo carne e vegetais se tiver baixo, tem que tomar. Então tem Sim. muitas coisas São cuidados que a gente tem que ter sempre, né? sendo vegano ou não. Isso. É que o Sempre. vegano, ele se atenta mais, vai nessa coisa do medo, né? De, ai meu Deus, será que vai faltar alguma coisa? Aí ele vai lá e se cuida, ele faz exames, ele vai na nutricionista e tá certo, né? E a pessoa que ainda não, né, não virou vegana, ela às vezes não vai, ou não vê todos esses parâmetros, ou nem vê a B12, ou às vezes o médico também não se atentou, a nutricionista que atendeu ela não pediu, né? Porque falou, acho que isso não é importante. Porque realmente tem coisas que a gente não conhece mesmo. Eu mesma até, eu me tornar vegana e começar a estudar bastante isso, tinha coisas que a gente não aprende tudo, né? Você vai depois estudando e vai desmistificando, e aí você vai vendo esses detalhes, tudo como é e como não é. Então, né, às vezes um profissional ele não está especializado ou atualizado nessa área, ele não sabe mesmo, não é por mal, mas não está ligado em todos esses pontos, tá? Todos os públicos, né? Que é algo também que eu percebo, eu tive muito isso, porque eu não como carne, eu deve ter uns 14 anos, e quando eu estava nesse processo todo, eu passei por alguns profissionais que não sabiam me orientar muito bem, Uhum. né? Quando eu chegava, eu falava, não quero comer nada de origem animal, mas você precisa da Isso. Como se proteína. não E tivesse aqui, proteína, né? Hoje mesmo, aliás, ontem uma paciente também falou isso, que ela já foi nutricionista e médico, e ela fazia corrida, ela fazia esporte, e aí e a nutricionista falou, não, se você quer fazer esporte, você não pode deixar de comer carne, porque você precisa de proteína. Como se a proteína tivesse só na carne, gente? Como isso, né? carne. E a gordura que Eu vem ouvia lá muito também, isso as pessoas só associam a carne com proteína, mas e a gordura que tá lá? com Né? A proteína. carne é também a sua gordura, não é só a sua proteína, é a sua gordura saturada, que é uma gordura ruim em excesso para o nosso corpo. Então, olha como os conceitos são Sim. errôneos e ficam, né? E ninguém questiona, e vai passando e vai falando, né? E a mudança ela Se a acontece, pessoa quiser mesmo, daí ela muda, que né? foi o que ela fez. Ela falou, não, eu decidi que eu não queria. Comecei a comer muito ovo por orientação e eu não estava me sentindo bem com aquilo, não tinha sentido para mim. E aí eu resolvi virar vegana mesmo. Então, quando a pessoa quer mesmo, ela acaba procurando, né, outros caminhos, outras pessoas que podem ajudar, outros profissionais, né? Porque a gente sente, né, que aquilo é o caminho para a gente ou não, Exatamente. né? Não. Ó, a Audrey 26 mandou aqui que quer marcar uma consulta com você. Então, depois, no final, você deixa aí seus Tá, tá. contatos. O pessoal pode seguir a Carol Pode, também, né? A Carol tem um Insta no muito legal. Instagram podem já me Sempre seguir, coloca informação. que lá tem meu Bem legal o WhatsApp. trabalho. Legal. E, uma pergunta também que eu separei aqui para fazer para você em relação crianças que não consomem nada de origem animal. Também tem muitos mitos em cima disso, né? A criança, o bebê vegano vai ficar doente. Fala um pouquinho pra gente dessa Tá. questão de não colocar proteína animal, né, numa dieta de uma criança, de um Tá. bebê. É a mesma coisa, né? Tem alguns nutrientes de atenção para um bebê recém-nascido, tem diretrizes da OMS também de algumas suplementações de vitamina D, de vitamina de ferro, para qualquer bebê. Né? E B12 é aquela coisa de estar mais atento quando ou a mãe é vegana, né? E aí já também não, se ela não toma B12, daí ela pode não ter no leite tanto e tem que suplementar. A mesma coisa, tem os nutrientes de atenção para qualquer bebê e um protocolo de suplementação e cuidar de comer todos os alimentos que são fontes de tudo. Então, daí o bebê, depois que ele sair do Né? aleitamento materno, ele vai ter que ter papinhas com feijões,
E assim, isso de falar, o problema é tirar a proteína animal. Mas pensa assim, proteína é proteína. Pensando quimicamente, lá, proteína é um conjuntinho de aminoácidos. E não importa de onde veio. Essa estrutura química, proteína é proteína. Se veio da carne, ou se veio do feijão, ou se veio de um brócolis, é proteína, tá? Então, não tem problema que as suas venham só do vegetal. E a vantagem de vir do vegetal é que não tem aquela, no alimento, né, aquela gordura também. Porque, como eu falei, a carne tem a Sim, proteína e também tem muita gordura, por exemplo. Então, desde que o bebê coma, daí a criança coma em quantidades adequadas e também faça alguns exames, tem que ficar atento ao cálcio, sim, ao ferro, à vitamina D, exatamente. mas como uma outra criança que também coma de tudo. Então, basicamente, os cuidados Sim, são os mesmos. Tem que balancear a alimentação, tem que suplementar, mas uma criança que come carne, ovo também, e às vezes a criança não come tão bem, mesmo sendo onívora, ela não come tão bem como uma criança vegetariana, porque ela não come tantos legumes, tantas frutas, e aí às vezes está faltando um monte de uhum, coisa, porque ela, às vezes ela come industrializado, ela come muita besteira, muitas crianças não comem verdura. Então aí, entende? Já está ruim e é, não é porque ela tem proteína animal lá que está garantido tudo, entendeu? E aí tem deficiências. sim. Muitas crianças, né, não comem direito verdura, legumes e não tem uma saúde com tudo o que precisa, né? E aí a que está vegana, Exatamente, não está ligado a essa questão, né? isso. Então é isso, é ter o E é cuidado aquilo, e para todos. sim, para todos, né? E é mais um dos mitos, né? Eu acho que faz parte aí dessa bagagem de mitos Sim. relacionado, E a gente, ao não consumo da a carne. gente vai desmistificando, né? Vai postando, vai falando, fala para os pacientes, aí o paciente fala para alguém da família dele, assim a gente vai essa rede, né? E o trabalho de formiguinha, que a gente Sim, tem que fazer, né, exatamente. incansavelmente, né? Olha, a Alexandra Numeróloga, ela escreveu: sou vegana e precisei fazer suplementação de B12. Só um pouquinho, Tá. que subiu aqui. Pois o exame deu 230, mas a médica não queria passar. Tive que insistir por estar há muito tempo com cansaço e queria saber quanto tempo é ideal para suplementar, para suplementar. Oi, Alexandra, tudo bem? Eu conheço a Alexandra, que legal que ela está aqui. Tá baixo Legal. mesmo, e aí tem que suplementar. É aquilo que eu estava falando antes, acho que você ainda não tinha entrado. Os exames, a faixa laboratorial que aparece lá nos exames, de 200 a 900 geralmente, é uma, é uma referência antiga, tá? Então ela é errada. E se aí a pessoa, normalmente as pessoas não sabem. E muitos profissionais também ainda não sabem, se eles não estudam o vegetarianismo, não estão a par de todas essas novidades. Então, a gente sabe que abaixo de 490 o nível no seu sangue já dá sintomas de deficiência. Então, esse seria o corte. Então, 230, se você olhar lá no exame e falar, tá legal. Mas não está. A prova é que você está falando aí que teve muito cansaço. Então, tem que suplementar, sim. E aí, assim, você tem que tomar às vezes uma dose bem alta de início para subir logo e você sair desses sintomas e depois fazer um exame para saber se a sua dose de manutenção vai ser menor, que talvez você não precise tomar uma dose alta sempre. Mas para quem não tem as fontes, né, se você é vegana, então você vai ter que suplementar sempre, tá? É um cuidado sempre. Às vezes Cuidado é sempre. bom sempre manter os níveis mais altos, não precisa ficar naquele corte cravado, é melhor manter acima para se às vezes você não tomou por algum motivo, você viajou, você esqueceu, aí não cai tanto a ponto de te dar sintomas, de te dar cansaço, entende? Mas essa suplementação é contínua mesmo. Tá? Às vezes você pode ficar um tempinho sem tomar, mas não assim um mês, 2 meses, que aí vai caindo tudo de novo. Aí você começa a ter cansaço, Aí aquelas perde questões de memória, muita gente refere isso, falta de concentração, de atenção, que também podem estar relacionadas. Isso, medicação que podem também, estar né? relacionadas à falta de B12, então a parte de produção de células do sangue também é importante ter B12 para isso. Então tem que tomar sim, tá, Alexandra? E é importante manter essa frequência, Isso. né? De quanto em quanto tempo.
você recomenda que a pessoa faça um exame para acompanhar de 6 em 6 meses, uma vez por ano? Assim, Como quando é costuma? uma primeira vez e eu dou uma dose mais alta, daí eu peço para fazer um exame em 3 meses e ver o quanto que, 3 ou 4 meses, ver o quanto que subiu, para aí determinar essa dose de Tá, manutenção. E depois, se eu sei que a né? pessoa toma direitinho, que ela vai ficar fazendo igual todo dia, aí pode espaçar, fica fazendo um exame a cada, 8 meses ou um ano, né? Depois que a gente viu que ficou num nível bom e eu sei que a pessoa toma, porque Tá. tem pessoas que às vezes esquecem, fica uma temporada sem tomar, aí chega lá, cai tudo de novo. Aí eu falo, não, toma aí, vamos ver quanto sobe, vamos esperar mais 3, 4 meses e ver quanto que, né, seu organismo absorve e consegue subir. Mas se tomar direitinho, eu sempre falo, se você tomar direitinho, é mais fácil de manter, a gente saber como que seu organismo absorve e te manter longe de ficar fazendo tanto exame, assim, várias vezes por ano, entendeu? De Várias ficar vezes por checando, ano, né? é. Mas sim, depois que você entende esse processo também e coloca como hábito Isso. tomar, né? Tem que ver a Sua importância, rotina, exatamente. E assim, eu acho que você começa a sentir a diferença, né? É, Porque você começa a sentir mais, né, mais disposição, menos sono, né? Então, na verdade, você acaba vendo o bem que faz, isso. né? Porque assim, é que nem ela. E a Alexandra falou, mesmo antes de ser vegana, eu já tinha problemas de cansaço, memória, anemia baixa. Muito mito dizer que só veganos têm problema de B12. Só quando me tornei vegan fui pesquisar. Isso. E é isso mesmo, né, Porque é Carol? isso que eu falei, depende da absorção. Às vezes a pessoa come tudo de origem animal e não absorve tão bem e já tem deficiência. Provavelmente você já tinha a deficiência antes. Pode ser também isso, falta de ferro também, esses sintomas de muito cansaço. Então, por isso que tem que ver, por ser mulher, né? Aquela coisa que eu comentei, de a perda de sangue na menstruação também causa uma ferritina baixa, e aí dá esse sintoma de muita falta de energia, de cansaço. Então, que poderia já ser antes de ser vegana, entende? Por essa questão que eu comentei do ferro da perda sanguínea. Então, É o grande mito, isso, né? tem que suplementar. Mesmo quem come carne tem que fazer exame, tem que acompanhar, tá? Sim. E o suplemento, só para quem não sabe, quem está, né, passando por esse processo agora, as pessoas adquirem com facilidade em farmácia, como é que funciona essa A suplementação? suplementação de B12, o que tem em farmácia não serve. Por quê? Porque a nossa RDA, que é a recomendação diária, que é oficial, ela também é antiga. E ela tem lá 2,4 microgramas, né? E aí, se você olhar lá numa embalagem, por exemplo, vai estar escrito 100% da RDA, da recomendação. Mas aquilo não faz subir B12 em quem está muito baixa. Então, quando a gente. E não tem quase, a gente tem que prescrever manipulada, uma dose muito acima daquilo, tá? Tem algumas Entendi. marcas que você compra importado, fora do Brasil tem doses altas prontas, assim, nas farmácias, então tem sites que vendem. E tem gente que compra fora do Brasil quando viaja, ou conhece alguém que viaja, mas por aqui, assim, tem que fazer, geralmente, eu faço manipulado, porque aí você ajusta a dose que a pessoa precisa, tá? Tá. Então, o interessante é passar realmente numa consulta, né, entender todo esse processo nutricional, né, ver direitinho o Sim. exame, e aí você, a nutricionista, vai lá e orienta essa dose certinha para a pessoa tomar de Isso, acordo, né, com a necessidade porque às dela. vezes também precisa de outros nutrientes, por exemplo, a vitamina B12 junto com o ácido fólico também ajudam num processo do organismo de a sua homocisteína, que é um outro elemento que a gente não pode ter em excesso, e se a gente tiver falta de B12, de ácido fólico, por exemplo, de vitamina B6, a gente tem excesso de homocisteína que é tóxica, que é fator de risco para algumas doenças. Então, também, às vezes, a gente suplementa junto, se da pessoa, vamos supor, o ácido fólico dela não tá bom, a gente também faz um combinado de outras coisas. Então, por isso que precisa ver tudo que a pessoa come, tem coisas que vão pela alimentação, tem coisas que para o vegano não, né? Não, da B12 não vai ter pela alimentação e ver o conjunto de tudo, né, do que a pessoa está comendo para conseguir balancear melhor, ajustar quantidades, né? Às vezes é só uns pequenos ajustes que a pessoa precisa, Uhum. comer um pouco mais de algum alimento, introduzir outros, né?
Então, cada caso é um caso, mas é sempre importante fazer os exames, que os exames é como se a gente visse a pessoa por dentro, né? Ver tudo lá como tá. Porque às vezes a pessoa tem uma ideia, mas o exame já mostra como tá o metabolismo, né? E aí, às vezes, a pessoa acha que é um bicho de sete cabeças e quando vai ver é muito mais fácil, né, do que Sim, ela sim. pensa. Porque, como você falou, são pequenos ajustes que já fazem toda a diferença, né? Que já deixa a pessoa aí num estado É. saudável, Para né? quem já come comida, né? Eu sempre repito isso. Para quem já come comida normal, não é tão diferente, porque você já tem na sua dieta alimentos de origem vegetal, você já come feijão, já come arroz, já come legumes, já come fruta, você vai incrementar com isso, né? Então não é que tira a carne, nossa, tirou tudo, né? Não sobrou nada. A não ser que a pessoa só come, tinha uma alimentação muito monótona e muito, só carne e batata, vamos supor. Não come mais nada, daí realmente se tirou só a carne, só ficou a batata. Né? Então depende muito do hábito que já era de cada um, né? Mas dá essa confusão assim, nossa, vai tirar a carne e vai pôr o que no lugar? Nada, vai ajustar o que já tinha ou comer mais vegetais e feijões, caso a pessoa não comia, tá? E Sim, vai aí. os suplementos é que nem você falou, vira um hábito você tomar, né? Põe aquele dia, todo dia no mesmo horário, você não vai esquecer, deixa ali perto de algum lugar que você na cozinha, que você mexe todo dia, enfim, você vai criar aquele condicionamento, depois você não esquece mais, né? E o benefício de você ver que, né, que nem a Alexandra falou aqui, ela sente muito cansaço. Quando a pessoa tá super cansada, sem energia, toma um suplemento e vê que melhora, aí ela vai lembrar de tomar, ela vai falar, nossa, realmente isso faz diferença. E aí é fácil dela incluir aquele hábito, tá? E é aquilo, né? A gente ter a consciência também de manter, né? Porque às vezes a gente vai, no começo faz tudo certinho, depois começa a largar, É. aí não faz, aí esquece de fazer o exame, mas sempre acompanhar e entender direitinho o que está acontecendo dentro da gente, Uhum. né? Porque tudo isso está relacionado à nossa saúde física, à nossa saúde Sim. mental, né? Nosso emocional. Então, assim, é a gente se cuidar, É, né? Como e um ter uma todo. flexibilidade, né, Ju? Porque às vezes as pessoas têm essa tendência, a gente tem, né, de fazer 8 ou 80, tudo perfeito, ou não faz nada, larga a mão. Não faz E tudo bem que às vezes você pender para um lado um pouco mais, né, de às vezes você fazer tudo certo, você depois relaxa um pouco, mas não relaxe tanto, volta. Eu sei que eu tenho alguns cuidados, então vamos lá fazer o exame, vamos voltar para o suplemento, vamos comer bem. Não tem problema que às vezes você tem algum momento mais relaxado. É só você não larga a mão, sabe? Eu sempre falo isso, não É, se cobre tanto, não seja tão rígido, mas também não larga a mão, é nem para um lado nem para o outro. E volta, né? ter a consciência, Isso, né? né? Porque você tem que cuidar do corpo também, né? Então, é a saúde, então Sim. tem que ter essa manutenção mesmo, né? Tá. Bom, se vocês tiverem mais perguntas, pode mandar, já já vai dar uma horinha que a gente está aqui conversando. Tá, E enquanto o pessoal não manda pergunta, eu tenho mais uma pergunta para fazer para você. E é em relação ainda a essa questão das proteínas, tá. né? Quando a gente fala de proteínas, eu sei que não tem uma regra, né? Senta, conversa e vai adaptando o cardápio de acordo com a pessoa, Uhum. com a rotina da pessoa. Mas tem essa regrinha de a gente fazer esses lanches intercalados às refeições, isso contribui, né, para fatores nutricionais ou está mais relacionados como eu vou explicar? As questões relacionadas à reeducação alimentar no sentido de entender esse processo de se alimentar bem, não sei se fica claro para você. Assim, esses lanchinhos, é, vamos supor, eles ajudam a distribuir melhor o que você tem que comer num dia. Pensando, você tem uma necessidade X de proteína, de carboidrato, de energia, e aí distribuindo ao longo do dia você consegue colocar alimentos diferentes. Vamos supor, você só come feijão, a sua fonte principal de proteína é feijão no almoço, feijão na janta, às vezes a pessoa nem come. Então, aqui, às vezes, aquele feijão que come no almoço, lógico, mais um arroz integral, enfim, talvez não dê tudo que você precise por dia. Então, em outras refeições, vai ajudar a ter outras fontes. Vamos supor, você come um pão com um recheio de tofu, ou você come um pão com um outro tipo de pastinha, ou você come uma fruta com aveia, com mix de quinoa. Então, você está agregando mais e ajudando a compor esse todo. Entendi.
Aí você poderia não comer e comer tudo, caso a pessoa não queira fazer lanche, comer tudo no almoço e na janta e comer mais. Só que aí depende de cada objetivo, né? Porque para algumas pessoas que se concentram muito numa refeição, e, por exemplo, elas querem emagrecer e têm algum problema de comer muito tudo à noite, ou comer muito porque elas ficam muito tempo sem comer, aí seria legal distribuir, até para o organismo, né, acelerar o metabolismo, por, né, tá comendo mais dividido, a pessoa sentir menos fome numa refeição e não ter aquela voracidade. Então também depende de outros objetivos e necessidades, entende? Se fosse pensar só na necessidade nutricional de distribuição de energia, caso a pessoa não queira fazer lanchinho, ela teria que concentrar isso nas vezes que ela come. Mas às vezes fica um volumão, né? Tá. E a pessoa não dá conta. Entendi. Entende? Então, tudo depende do objetivo nesse sentido, tá? Entendi. E é aquilo, né? A pessoa. Cada um vai ter sua rotina, né? Tem gente que não gosta de tomar café da manhã, e Isso. aí vai chegar para você já começa a demanda, olha, de manhã eu não como, mas e aí, né? Aí a gente ou vai tentar introduzir alguma coisa ali, ou também distribuir nas outras refeições. Tudo também dá para moldar de acordo com a necessidade, de acordo também com a disponibilidade que a pessoa tá para mudança também, né? Às vezes a pessoa fala, pode mudar tudo aí que eu estou disposto a fazer o que for preciso. Outras vezes não, a pessoa não consegue mesmo comer de manhã, e aí a gente vai respeitar e fazer os ajustes de outra maneira também, né? Tem que levar em conta isso também. Vai adaptando da melhor Isso, forma, né? Bom, a gente já está chegando aqui no finalzinho, tem mais uns 5 minutinhos, e aí, para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, né? tá. Como nutricionista, onde você atende, se você atende online, às vezes pessoas de outros estados, como é que está Sim. funcionando, Carol? Agora na quarentena, a gente, né, os nutricionistas podem atender a primeira consulta online, que antes não era permitido pelo conselho. Então, as consultas online de primeira vez e não de primeira vez também estão ocorrendo normalmente, mas já voltei para os atendimentos presenciais também. Eu atendo aqui em São Paulo, no Tatuapé e nos Jardins, né? Então, esse trabalho né, eu gosto também de fazer um trabalho integrado não só com a parte nutricional, né, de tudo que precisa comer. Eu também atendo quem não é vegetariano, e gosto bastante de integrar o como comer também, né? Porque eu recebo muitas pessoas com outras questões alimentares, que às vezes ela sabe tudo o que comer, mas ela não consegue fazer as mudanças, ou ela tenta restringir muito a alimentação e tem compulsões, e aí desconta na comida. Isso é muito comum as pessoas falarem, desconta a ansiedade na comida. Agora na quarentena tá bem mais intenso isso, mas sempre existiu. Então, assim, eu gosto de olhar outros aspectos da alimentação, que não só também a ingestão de nutrientes, né? Porque não adianta você só falar para a pessoa, come certinho. Isso muitas pessoas até já sabem, né? E por que elas não conseguem pôr em prática e emagrecer, por exemplo? Porque tem outras questões atrapalhando, porque tem muitos mitos em relação à alimentação, à dieta, a alimentos proibidos, as pessoas têm muita culpa ao comer. Então, e aí quando come tem compulsão por causa desse 880, né? Já que eu comi mesmo, que eu estraguei tudo a dieta, então vou comer o bolo inteiro, vou tomar refrigerante. Então, eu gosto de trabalhar dessa maneira, mas que englobe também a orientação como um todo, né? Não simplesmente só falar para a pessoa o que comer, né? Que às vezes ela tem dificuldades, né? Então, e fora essa parte metabólica, que tem que olhar os exames, como eu te falei, ver por dentro, né? Como que a pessoa tá. Tem que fazer esses ajustes, porque às vezes também esses ajustes já melhoram ela na disposição, no mental, na energia, né? Então, tem que tomar também esses cuidados, tá? E aí, qualquer dúvida que o pessoal tenha, pode entrar no meu site, no meu Instagram, que tá aqui, tem o meu WhatsApp, tem o meu site, tem Facebook também, Carolina Oliboni, nutricionista. E aí, qualquer dúvida ou qualquer necessidade, aí estou à disposição. Legal. E aí, todo mundo que assistiu, que participou aqui com a gente, eu agradeço e continue mandando, né, sugestão pra gente em relação a esse mundo da nutrição. Se a Carol topar, a gente faz outros Sim, bate-papo com algum tema direcionado, né, que vocês têm mais dúvida, a gente pode. A gente estava com alguns projetos de workshop presencial, sim, né, a Carol? Mas aí pandemia veio deu uma.
a pandemia, então a gente está migrando agora para online, o que é legal também porque a gente atinge aí o Brasil, o mundo todo, né? E aí mais pessoas têm acesso à informação. Então deixa o comentário aí, a gente vai deixar essa live disponível no nosso feed, depois vai ficar no YouTube também. Compartilhem, porque muito do que a gente falou aqui pode ser a dúvida de um amigo, né? De uma pessoa que está, Sim, né, se distraindo e está enxergando exatamente todas essas questões relacionadas à indústria, não quer mais comer carne, né? Está entendendo aí tudo que está acontecendo e está disposto a fazer essa mudança, né? E que envolve também a alimentação, então se tornar vegetariano faz parte, né? Do veganismo. Então a gente fica aí à disposição. E agradeço mais uma vez, Carol, o seu tempo, né? Muito bom ter sempre você uhum. com a gente, trazendo essas informações, né? Tirando a dúvida aí de todo mundo. Sempre aparece um monte de dúvida, então, mais uma vez, Sim. gratidão pela participação. Eu que agradeço, Ju. Agradeço a E a gente oportunidade, a todo mundo que participou, e aí estou à disposição para outras lives, o que precisar para esclarecer as dúvidas aí, estou sempre disponível, tá? vamos marcar sim. Depois eu vou conversar com a Carol, de acordo aí com os comentários que vão chegando, algum assunto específico, que a gente volta, se a Carol topar, a gente faz um bate-papo focado em algum assunto aí. Ou até a Carol pode sugerir, Sim, né? No dia a dia você as deve, perguntas, né? E né? aí a gente faz De acordo as com a demanda, às vezes perguntas. as pessoas mandam bastante pergunta no direct, enfim. De acordo também com as Legal. dificuldades que eu vejo, né, no consultório, também posso te sugerir temas aí, que tem coisas que são bem recorrentes mesmo. Tá bom? Combinado. A gente volta para falar e quebrar esses mitos e mostrar o quanto é possível, né? A gente viver sem nada de origem animal com saúde, Sim, né? na pandemia, Contribuindo muita aí. gente tá despertando para isso e está mudando a alimentação. Isso que está sendo bem legal também. Tá com muitos movimentos Isso. acontecendo e tá favorecendo aí, né? Fortalecendo cada vez mais a nossa causa, né? Diante da libertação animal, e é o que a gente espera que essa mudança aí seja contínua daqui para frente. É isso aí. Então, estamos juntas aí, estamos juntos todos e vamos lá. Vamos nessa. Então, gratidão a Obrigada, todos, um bom obrigada. dia. Obrigada, Carol. Tchau, Tchau, até a beijo, próxima. tchau.